O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui. Existe um conhecimento tão perturbador sobre a natureza do tempo que durante milênios foi mantido longe das massas. Thoth, o escriba dos deuses, guardião dos registros akáshicos e senhor da sabedoria hermética, sabia que revelar essa verdade quebraria a sanidade de quem não estivesse preparado. Mas agora você está aqui, e talvez seja a hora de descobrir por que tudo o que te ensinaram sobre o passado é uma mentira cuidadosamente construída. Enquanto você vive achando que seus traumas, suas feridas, suas memórias dolorosas estão cristalizadas no tempo como cicatrizes permanentes na sua alma, existe uma realidade muito mais fluida acontecendo nos bastidores da existência. Você acredita que carrega o peso de decisões que não pode mais mudar, que é prisioneiro de um histórico pessoal imutável. Essa crença não é apenas falsa, ela é a corrente mais forte que mantém você preso a padrões de sofrimento desnecessários. O que vou compartilhar agora vem direto dos textos herméticos mais antigos, das tábuas esmeraldas que poucos tiveram acesso, daqueles registros que foram propositalmente escondidos porque revelam um poder tão absoluto sobre a realidade que mudaria completamente como você vê sua própria existência. Não estou pedindo para você ficar até o final. Estou avisando que uma vez que essa informação entrar na sua mente, você não conseguirá mais fingir que não sabe. Thoth não era apenas um deus egípcio mitológico. Ele era o arquiteto do tempo, aquele que entendia que passado, presente e futuro não são pontos fixos em uma linha reta, mas sim frequências vibratórias que podem ser ajustadas, modificadas, reescritas. Quando você compreende verdadeiramente os princípios herméticos que ele deixou gravados nas pirâmides e nos templos, você percebe que tem estado vivendo em uma prisão temporal criada pela sua própria ignorância. Você já notou como certas pessoas parecem ter conseguido apagar completamente traumas do passado, como se nunca tivessem acontecido? Como algumas pessoas conseguem mudar não apenas seu futuro, mas aparentemente reescrever sua própria história. Elas não estão fingindo, não estão se enganando, elas descobriram o que Thoth tentou nos ensinar sobre a verdadeira natureza maleável do tempo e da memória. A dor que você carrega, aquela ferida que parece nunca cicatrizar completamente, aquela lembrança que ainda te faz sofrer mesmo depois de anos, ela não precisa estar lá. Não porque você deve esquecê-la ou reprimi-la, mas porque, na verdade, ela nunca esteve fixa da forma que você imagina. Sua mente foi condicionada a acreditar que o passado é concreto. Mas Thoth sabia que a consciência é o verdadeiro escultor da realidade temporal. Nos ensinamentos herméticos mais profundos, aqueles que raramente chegam ao público comum, existe uma técnica chamada de transmutação temporal. Não é sobre viagem no tempo como nos filmes. É algo muito mais perturbador e poderoso. É sobre reconhecer que sua consciência atual tem o poder de influenciar retroativamente os eventos que você já viveu, não mudando os fatos externos, mas transformando o significado, a carga emocional, a própria substância psíquica desses eventos. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Pense em quantas vezes você já teve a sensação de que uma lembrança sua parecia diferente do que era antes. Como se detalhes tivessem mudado, como se a intensidade emocional tivesse se alterado, sem você fazer nada conscientemente para isso. Essa não é falha da memória. Isso é evidência de que o tempo não funciona da forma linear que te ensinaram na escola. Thoth falava sobre os registros akáshicos não como um arquivo morto do passado, mas como um campo vivo e dinâmico onde todas as experiências existem simultaneamente
e podem ser acessadas, modificadas, reescritas por uma consciência que entende os verdadeiros princípios da criação. Quando você aprende a navegar nesses registros com a técnica correta, você descobre que pode literalmente curar traumas na sua linha temporal original. O choque de consciência que vou te mostrar aqui é isso. Você não é vítima do seu passado, porque seu passado não existe da forma que você pensa. Ele é uma construção mental que sua consciência mantém ativa no presente. E se é sua consciência que o mantém vivo, é ela também que tem o poder de transformá-lo completamente. Mas existe um preço para essa sabedoria. Uma vez que você vê como o tempo realmente funciona, você também vê como tem desperdiçado anos da sua vida se identificando com versões antigas de si mesmo que nem sequer precisam mais existir. Você percebe quantas oportunidades perdeu por acreditar que estava limitado por eventos que, na verdade, são flexíveis e maleáveis. Os antigos egípcios não construíram as pirâmides apenas como monumentos. Elas eram máquinas de consciência, dispositivos arquitetônicos projetados para facilitar exatamente esse tipo de trabalho temporal que Thoth ensinava. A geometria sagrada desses monumentos cria campos de energia que tornam mais fácil acessar estados de consciência onde a linearidade do tempo se dissolve. Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem se curar instantaneamente de traumas profundos? Porque alguns indivíduos parecem ser capazes de reescrever sua própria história pessoal de forma quase mágica. Eles não têm superpoderes. Eles simplesmente redescobriram conhecimentos que Thoth já havia codificado há milhares de anos. A verdade é que cada momento de sofrimento que você carrega do passado é uma escolha que sua consciência está fazendo agora, neste momento. Não uma escolha consciente, obviamente, mas uma escolha baseada na programação que recebeu sobre como o tempo e a memória funcionam. Quando você aprende a reprogramar essa percepção usando os princípios herméticos autênticos, o que acontece é quase impossível de acreditar até você experimentar pessoalmente. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Thoth deixou pistas espalhadas por toda a tradição hermética sobre como fazer isso. Não são métodos complexos que exigem anos de estudo. São técnicas surpreendentemente diretas que funcionam porque trabalham com a verdadeira natureza da realidade ao invés de lutar contra ela. O primeiro princípio é entender que sua identidade atual não precisa ser prisioneira das versões anteriores de você mesmo. Cada trauma, cada erro, cada momento de vergonha que você carrega é como um arquivo de computador que pode ser deletado, modificado ou completamente reescrito. Sua consciência é o programador, não o programa. O segundo princípio é reconhecer que a culpa, o remorso, a vergonha, são apenas energias que sua mente está escolhendo manter ativas. Elas não têm existência independente. Quando você para de alimentá-las com atenção e identificação, elas simplesmente se dissolvem, levando junto toda a carga emocional que você associava com eventos específicos. O terceiro princípio é o mais perturbador de todos. Você pode literalmente conversar com versões passadas de si mesmo e curá-las retroativamente. Não é metáfora, não é visualização New Age superficial. É uma técnica concreta de comunicação com diferentes aspectos temporais da sua consciência que resulta em mudanças reais e mensuráveis na sua experiência presente. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse conhecimento. Uma vez que você aprende a modificar seu passado dessa forma, você também percebe que outras pessoas podem ter modificado o delas. Você começa a questionar quais das suas memórias sobre outras pessoas são realmente precisas e quais podem ter sido alteradas por mudanças que elas fizeram em suas próprias linhas temporais. É aí que o choque de consciência se torna quase insuportável.
você percebe que está vivendo em um universo muito mais fluido e maleável do que jamais imaginou. Que a solidez que você sentia em relação ao seu histórico pessoal era uma ilusão cuidadosamente mantida por uma mente que não sabia de suas próprias capacidades. Todd sabia que esse conhecimento seria perigoso para mentes não preparadas. Por isso, ele o codificou em símbolos, em arquiteturas sagradas, em ensinamentos que só fariam sentido completo para quem já tivesse desenvolvido maturidade emocional e espiritual suficiente para lidar com a responsabilidade que vem junto com esse poder. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Porque uma vez que você sabe que pode reescrever seu passado, você também se torna responsável por cada momento de sofrimento desnecessário que escolhe manter. Não há mais ninguém para culpar, nenhuma justificativa externa para sua infelicidade. Existe apenas você e sua capacidade de usar ou não usar esse conhecimento para criar a realidade que realmente deseja experimentar. A pergunta que fica ecoando depois que você entende completamente o que Todd estava tentando ensinar é esta. Se você soubesse desde criança que podia modificar qualquer experiência dolorosa do seu passado, que tipo de pessoa você teria se tornado? E mais perturbador ainda, agora que você sabe o que você vai fazer com essa informação. Aqui está onde a maior parte das pessoas foge da conversa. Porque entender isso requer que você abandone uma das crenças mais fundamentais que governam sua existência. A crença de que você é uma vítima das circunstâncias que aconteceram com você. Todd sabia que quando você realmente compreende que pode alterar o que já passou, você perde para sempre a possibilidade de usar seu histórico como desculpa para não ser quem você poderia ser. É por isso que ele escondeu esse conhecimento em camadas de simbolismo tão densas que levou milênios para alguém conseguir decodificar completamente. O que acontece na sua mente quando você aceita que pode modificar uma memória traumática é algo que poucos estão preparados para enfrentar. Primeiro vem a euforia, a sensação de que finalmente você tem controle real sobre sua vida. Depois vem o terror paralisante de que talvez você já tenha feito isso antes e não se lembra. Talvez a versão atual da sua história já seja uma versão editada de algo muito pior que aconteceu originalmente. Talvez você tenha passado anos modificando e remodificando eventos até chegar na versão atual, e agora não consegue mais distinguir o que realmente aconteceu do que você criou para si mesmo. Todd entendia que esse conhecimento criaria um tipo específico de loucura existencial. Porque quando você percebe que pode mudar o passado, você também percebe que outras pessoas podem ter mudado partes do passado que te afetam. Aquela discussão terrível que você teve com seu pai quando era adolescente, da qual você guarda uma memória nítida e dolorosa, pode ter sido alterada por ele anos depois, quando ele finalmente aprendeu a usar essas técnicas. E você continua carregando uma versão da memória que tecnicamente não aconteceu mais. É aí que você começar a entender por que Todd chamava isso de conhecimento perigoso. Porque não se trata apenas de poder modificar uma ou duas lembranças ruins. Se trata de descobrir que você vive em um universo onde múltiplas pessoas podem estar constantemente reescrevendo partes da realidade compartilhada. E você não tem como saber quando isso está acontecendo, a menos que desenvolva sensibilidades muito específicas. O que os textos de Todd revelam sobre o funcionamento desse processo vai além do que a maioria das pessoas consegue processar psicologicamente. Ele descreve como cada modificação que você faz no passado cria ondas de mudança que se propagam através de toda a sua linha temporal, alterando não apenas sua memória do evento, mas também
as consequências que esse evento teve na formação da sua personalidade, nas decisões que você tomou posteriormente, nas pessoas que você conheceu e nos relacionamentos que você desenvolveu. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O aspecto mais perturbador é que essas mudanças acontecem de forma tão suave e natural que sua mente consciente não detecta que algo foi alterado. Você acorda no dia seguinte à modificação com uma história ligeiramente diferente, mas se sente como se sempre tivesse sido assim. As únicas pistas de que algo mudou são pequenas inconsistências que sua mente racional rapidamente explica ou ignora. Todd descrevia como pessoas que dominaram completamente essa técnica vivem em uma realidade constantemente fluida, onde elas podem ajustar não apenas eventos específicos, mas também aspectos fundamentais da sua personalidade, removendo traumas que criaram limitações, modificando encontros que geraram crenças destrutivas, até mesmo alterando aspectos físicos que foram moldados por experiências emocionais intensas. Mas ele também alertava sobre algo que ele chamava de fragmentação temporal da identidade. Quando você modifica muitas experiências passadas, você pode começar a perder o senso de continuidade pessoal. Você olha para fotos antigas e não reconhece completamente a pessoa que era. Não porque cresceu e mudou naturalmente, mas porque literalmente reescreveu pedaços fundamentais da sua história pessoal. Então vem a questão mais assombrosamente profunda de todas. Se você pode modificar qualquer coisa que já aconteceu, qual é o propósito real da experiência humana? Por que passar por dificuldades se você pode simplesmente apagá-las depois? Por que desenvolver resistência emocional se pode eliminar as situações que exigiriam essa resistência? Por que crescer através do sofrimento se pode reescrever sua história para que o crescimento tenha acontecido de forma mais suave? Totti tinha uma resposta para isso, mas é uma resposta que poucos conseguem aceitar. Ele dizia que o verdadeiro propósito não é eliminar todas as dificuldades, mas desenvolver sabedoria suficiente para saber quais dificuldades valem a pena manter e quais são apenas sofrimento desnecessário criado por ignorância ou por outras pessoas que não sabiam o que estavam fazendo quando suas ações te afetaram. Segundo ele, alguém que domina completamente esse conhecimento não usa para criar uma vida artificialmente fácil, mas para remover apenas os obstáculos que impedem seu desenvolvimento genuíno. Traumas que só geram limitações sem ensinar nada útil. Experiências que criaram medos irracionais que não servem a nenhum propósito evolutivo. Relacionamentos tóxicos que só drenam energia sem oferecer crescimento real. Mas o aspecto mais chocante do ensinamento de Todd é sua revelação sobre como esse conhecimento se relaciona com o que ele chamava de responsabilidade temporal. Uma vez que você sabe que pode modificar o passado, você se torna moralmente responsável por manter qualquer sofrimento desnecessário na sua linha temporal. Você não pode mais se considerar vítima de nada, porque sempre tem a opção de reescrever a experiência que está te causando dor. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Essa responsabilidade se estende também ao futuro, porque quando você entende que pode alterar o passado, você também percebe que pode influenciar o futuro de maneiras muito mais diretas do que imagina. Suas ações no presente não apenas afetam o que vai acontecer, elas literalmente moldam o que já aconteceu através de loops temporais que sua mente linear não consegue processar completamente. É por isso que Todd insistia que esse conhecimento só deveria ser compartilhado com pessoas que já demonstraram maturidade emocional e ética em outras áreas da vida. Porque alguém que usa essas técnicas de forma irresponsável pode causar danos não apenas a si mesmo, mas a toda a rede de pessoas conectadas à sua linha temporal.
O teste final que ele propunha para saber se alguém estava pronto para esse conhecimento era simples, mas devastadoramente revelador. A pessoa precisava ser capaz de identificar pelo menos 5 experiências dolorosas da sua vida que ela escolheria manter exatamente como foram, mesmo tendo o poder de modificá-las, porque reconhecia o valor evolutivo que essas experiências trouxeram. Apenas quem conseguisse fazer isso demonstrava ter desenvolvido sabedoria suficiente para usar o poder de reescrever o passado sem se perder na tentação de criar uma existência artificialmente perfeita, que no final resultaria em estagnação espiritual completa. Quando você consegue passar no teste de TOT e demonstra essa maturidade necessária, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que existem camadas muito mais profundas nesse processo de reescrita temporal do que qualquer pessoa imagina inicialmente. A primeira revelação chocante é que você não está sozinho nessa capacidade. Existem outras pessoas fazendo isso simultaneamente, e suas alterações temporais se interceptam de maneiras que criam uma teia complexa de influências mútuas. Imagine que você decide reescrever um momento traumático da sua infância, onde foi rejeitado por um grupo de amigos. No momento que você faz essa alteração, automaticamente está influenciando a linha temporal de cada uma daquelas crianças também. E se uma delas, agora adulta, também estiver fazendo o trabalho de reescrita temporal, vocês dois estão literalmente co-criando uma nova versão daquele evento. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta. Nem sempre essas cocriações são harmoniosas. TOT documentou casos onde pessoas tentando reescrever o mesmo período temporal criaram versões conflitantes do passado, gerando o que ele chamava de fragmentação dimensional da memória. A pessoa começa a ter lembranças duplas ou triplas do mesmo evento, cada uma igualmente real, igualmente válida, mas completamente contraditórias entre si. É um tipo de confusão mental que pode levar à loucura, se você não souber como integrar essas versões múltiplas. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A técnica para lidar com essas fragmentações envolve algo que Todd chamava de consolidação temporal ética. Você precisa entrar em contato direto com as outras consciências que estão influenciando o mesmo período e negociar uma versão do passado que seja benéfica para todos os envolvidos. Isso acontece através de sonhos lúcidos, compartilhados, ou estados alterados de consciência, onde as barreiras entre mentes individuais se dissolvem temporariamente. Mas existe um perigo ainda maior que poucos conseguem antecipar. Quando você desenvolve a habilidade de reescrever o passado com facilidade, você pode ficar viciado nesse processo. Todd observou que algumas pessoas começam a modificar eventos menores constantemente, sempre tentando otimizar suas experiências, sempre buscando a versão mais confortável de cada situação. O resultado é devastador. Elas perdem completamente a capacidade de lidar com desconforto ou desafio no presente. Essas pessoas criam para si mesmas um passado tão artificialmente perfeito que não desenvolvem nenhuma das qualidades que surgem naturalmente através de dificuldades genuínas. Elas se tornam emocionalmente fracas, mentalmente rígidas e espiritualmente estagnadas. Pior ainda, elas começam a perder a noção de qual versão do passado é a original e qual foi modificada, criando uma identidade completamente fragmentada e instável. Todd desenvolveu um protocolo específico para evitar esse vício temporal. Ele recomendava que qualquer modificação do passado fosse precedida por um período de pelo menos 30 dias de contemplação profunda sobre as consequências de longo prazo daquela mudança. Durante esses 30 dias, a pessoa deveria meditar diariamente sobre o evento que deseja modificar, explorando todos os aspectos positivos e negativos que resultaram dele.
Muitas vezes, durante esse período de contemplação, a pessoa descobre que o evento traumático que queria apagar, na verdade, foi responsável por desenvolvimentos positivos cruciais em sua vida. Talvez aquela rejeição na infância tenha desenvolvido sua independência emocional. Talvez aquela traição tenha apurado sua capacidade de discernimento. Talvez aquela perda tenha aberto espaço para algo muito melhor entrar em sua vida. O protocolo também incluía uma técnica para testar a motivação por trás do desejo de mudança. Todd instruía a pessoa a imaginar vividamente como seria sua vida se o evento traumático nunca tivesse acontecido. Não apenas imaginar os aspectos positivos, mas realmente visualizar toda a cadeia de consequências que teriam se desenrolado diferentemente. Na maioria dos casos, essa visualização revelava que a ausência do evento traumático teria impedido crescimentos e oportunidades importantes que a pessoa valoriza profundamente em sua vida atual. Existe também uma dimensão coletiva nesse processo, que a maioria das pessoas não considera inicialmente. Quando você reescreve seu passado, você está alterando não apenas sua própria linha temporal, mas também a linha temporal coletiva da humanidade. Cada evento aparentemente pequeno e pessoal está conectado a uma rede gigantesca de causas e efeitos que se estendem muito além da sua experiência individual. Eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Todd explicava que algumas experiências traumáticas individuais servem como catalisadores para mudanças sociais importantes. A pessoa que sofreu bullying na escola pode se tornar um defensor dos direitos das crianças. A pessoa que passou por uma doença grave pode desenvolver tratamentos que salvam milhares de vidas. A pessoa que enfrentou discriminação pode liderar movimentos de justiça social que beneficiam gerações futuras. Quando essas pessoas reescrevem seus passados para eliminar o sofrimento que motivou suas contribuições positivas ao mundo, elas inadvertidamente removem essas contribuições da linha temporal coletiva. O resultado pode ser um mundo ligeiramente menos compassivo, menos inovador, menos justo. Multiplicado por milhões de pessoas fazendo modificações similares, o impacto cumulativo pode ser significativo. Por isso, Todd insistia que antes de qualquer reescrita temporal, a pessoa deveria fazer o que ele chamava de análise de impacto coletivo. Isso envolve expandir a consciência para perceber como sua experiência pessoal se conecta com o bem maior da humanidade. É um processo que requer anos de desenvolvimento espiritual para ser executado corretamente. A análise começa com a identificação de todas as pessoas que foram diretamente impactadas pelo evento que você quer modificar. Depois você rastreia como essas pessoas foram influenciadas e como elas influenciaram outras pessoas, criando ondas de impacto que se espalham através de décadas. Você precisa ser capaz de perceber não apenas os efeitos negativos óbvios, mas também os desenvolvimentos positivos sutis que emergiram como resultado indireto do evento traumático. Esse processo de análise frequentemente revela conexões surpreendentes. A discussão traumática com seu pai pode ter levado você a buscar terapia, onde você desenvolveu insights que depois compartilhou com amigos, influenciando positivamente os relacionamentos deles. O fracasso profissional humilhante pode ter te forçado a desenvolver humildade e empatia, que tornaram você um mentor muito mais efetivo para pessoas mais jovens. A traição amorosa pode ter quebrado padrões de dependência emocional que estavam impedindo tanto você quanto seu parceiro de crescer. Todd observou que as pessoas que conseguem ver essas conexões mais amplas naturalmente se tornam muito mais seletivas sobre quais aspectos do passado elas escolhem modificar. Elas desenvolvem o que ele chamava de sabedoria temporal,
a capacidade de distinguir entre sofrimento que serve a um propósito evolutivo e sofrimento que é genuinamente desnecessário e destrutivo. O sofrimento evolutivo geralmente tem certas características. Ele catalisa crescimento pessoal, significativo, desenvolve qualidades como coragem, compaixão ou sabedoria, conecta você mais profundamente com outras pessoas que passaram por experiências similares, ou remove algo da sua vida que estava impedindo desenvolvimentos importantes. Esse tipo de sofrimento, por mais doloroso que seja, raramente deveria ser modificado através de reescrita temporal. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. O sofrimento destrutivo, por outro lado, não produz crescimento genuíno. Ele apenas desgasta, traumatiza e limita sem oferecer benefícios compensatórios. Ele frequentemente resulta de circunstâncias aleatórias, malícia gratuita ou sistemas sociais disfuncionais. Esse é o tipo de sofrimento que pode ser eticamente modificado através de técnicas temporais, desde que a modificação não cause efeitos colaterais negativos para outras pessoas. A distinção entre esses dois tipos de sofrimento não é sempre óbvia inicialmente, e é por isso que Toth recomendava o período de contemplação de 30 dias antes de qualquer modificação. Durante esse período, a verdadeira natureza do evento traumático geralmente se torna clara. Durante esse processo de contemplação de 30 dias, Toth observou que a mente humana passa por fases específicas de compreensão. Os primeiros 7 dias são dominados por reações emocionais intensas. Raiva, tristeza, ressentimento e desejo de vingança emergem com força renovada, como se o simples ato de considerar a modificação do passado reativasse todas as feridas. Muitas pessoas desistem nesta fase, acreditando que a intensidade emocional é prova de que o evento deve ser modificado. Toth alertava que isso era um erro fundamental. A intensidade emocional inicial não indica a necessidade de mudança. Ela simplesmente reflete o quanto aquele evento ainda ressoa na sua estrutura psíquica. Entre o 8º e 15º dia, algo fascinante acontece. As emoções começam a se estabilizar e uma perspectiva mais ampla emerge naturalmente. Você começa a notar detalhes que havia ignorado antes. Talvez perceba que aquele chefe abusivo estava passando por um divórcio traumático e projetando sua própria dor. Talvez reconheça que aquela traição amorosa revelou incompatibilidades fundamentais que teriam causado sofrimento muito maior se o relacionamento tivesse continuado. Essa não é uma tentativa forçada de encontrar significado positivo, mas uma expansão genuína da percepção que permite ver o evento dentro de um contexto mais amplo. A terceira semana é frequentemente marcada por insights profundos sobre padrões pessoais. Você pode descobrir que eventos aparentemente traumáticos, na verdade, interromperam padrões autodestrutivos que você não havia reconhecido. A demissão súbita pode ter impedido que você permanecesse em uma carreira que estava lentamente destruindo sua criatividade. O fim abrupto de uma amizade pode ter revelado que você estava tolerando desrespeito crônico por medo da solidão. Esses reconhecimentos são muitas vezes acompanhados por uma sensação estranha de gratidão, não pelo sofrimento em si, mas pela interrupção de trajetórias que teriam levado a consequências muito piores. Toth notou que pessoas que completavam esse processo de contemplação frequentemente relatavam experiências quase místicas na 4ª semana. Elas começavam a perceber conexões entre eventos aparentemente desconectados, como se toda a sua vida fosse uma tapeçaria complexa, onde cada fio, mesmo os mais escuros, contribuía para o padrão geral. Uma mulher descobriu que a morte prematura de sua mãe, por mais devastadora que tenha sido,
a forçou a desenvolver independência emocional, que mais tarde permitiu que ela ajudasse centenas de outras pessoas através de sua carreira como terapeuta. Um homem percebeu que anos de bullying na escola desenvolveram sua capacidade de detectar dinâmicas de poder abusivas, tornando-o um líder empresarial excepcionalmente ético. Mas Todd fazia questão de esclarecer que nem todo sofrimento tem esse caráter evolutivo. Ele compartilhava casos onde a contemplação de 30 dias revelava claramente que certos eventos eram puramente destrutivos. Acidentes que resultavam em deficiências permanentes sem qualquer crescimento compensatório. Abusos sistemáticos que deixavam apenas trauma e limitações. Perdas financeiras causadas por fraudes que destruíam famílias inteiras sem produzir nenhum desenvolvimento positivo. Nesses casos, a modificação temporal não apenas era apropriada, mas quase obrigatória do ponto de vista ético. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O processo de modificação em si era surpreendentemente simples, embora exigisse uma concentração mental extraordinária. Todd ensinava que o tempo não é linear como percebemos, mas existe em camadas sobrepostas. Cada momento contém múltiplas possibilidades simultaneamente, e nossa consciência normalmente fixa apenas uma dessas possibilidades como real. A reescrita temporal envolve acessar essas possibilidades alternativas e transferir sua consciência para uma versão diferente da linha temporal. A técnica começava com um estado de meditação profunda, mas não o tipo passivo que a maioria das pessoas pratica. Era uma meditação ativa e direcionada, onde você mantinha simultaneamente duas imagens mentais contraditórias, a versão original do evento e a versão modificada que você desejava implementar. A tensão entre essas duas realidades criava o que Todd chamava de rachadura temporal, um ponto onde as diferentes possibilidades se tornavam acessíveis. Durante os primeiros minutos, a mente resistia violentamente a essa contradição. Era como tentar acreditar simultaneamente que estava chovendo e fazendo sol no mesmo local. Mas se você persistisse através da resistência inicial, algo extraordinário acontecia. A distinção entre as duas versões começava a se dissolver, e você percebia que ambas eram igualmente reais, em níveis diferentes da realidade. Nesse ponto, tornava-se possível escolher conscientemente qual versão sua consciência habitaria daqui para frente. O momento da transição era indescritível. Todd dizia que era como acordar de um sonho muito vivido, exceto que o sonho era sua vida anterior e a realidade era a nova linha temporal. As memórias da versão original do evento não desapareciam completamente, mas se tornavam progressivamente mais tênues e distantes, como lembranças de um filme que você assistiu há muito tempo. Simultaneamente, as memórias da nova versão se solidificavam e se integravam naturalmente com o resto da sua história pessoal. Mas Todd alertava sobre efeitos colaterais que poucos antecipavam. Quando você modifica um evento significativo, não está apenas mudando aquele momento específico, está alterando toda a cascata de consequências que se seguiu. Pessoas que conheceu devido àquele evento podem desaparecer da sua vida. Habilidades que desenvolveu como resultado direto ou indireto do trauma podem se enfraquecer. Relacionamentos que se formaram através de circunstâncias relacionadas ao evento original, podem nunca ter existido na nova linha temporal. Ele contava sobre um homem que modificou um acidente de carro que havia matado sua esposa. Na nova linha temporal, ela estava viva e o casamento havia continuado. Mas ele descobriu que nunca havia escrito o livro que o tornou famoso, porque a inspiração para aquele livro havia vindo diretamente do processo de luto. Mais perturbador ainda,
Seus dois filhos da nova linha temporal eram pessoas completamente diferentes, porque diferentes circunstâncias de vida haviam moldado personalidades distintas. Ele estava tecnicamente melhor na nova realidade, mas se sentia como um estrangeiro em sua própria vida. Totti observou que as pessoas mais bem-sucedidas em modificações temporais eram aquelas que aceitavam essas trocas conscientemente. Elas entendiam que ganhar algo sempre significava perder outra coisa, e faziam escolhas deliberadas sobre quais aspectos de suas vidas estavam dispostas a sacrificar. As modificações mais problemáticas vinham de pessoas que esperavam manter todos os benefícios da linha temporal original enquanto eliminavam apenas os aspectos negativos. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Havia também a questão ética mais ampla sobre impacto em outras pessoas. Totti enfatizava que modificar seu passado inevitavelmente alterava o passado de outras pessoas também, mesmo que de formas sutis. Se você prevenia um acidente que havia causado, estava potencialmente salvando vidas, o que parecia claramente ético. Mas se você evitava uma traição que havia exposto a natureza tóxica de um relacionamento, poderia estar condenando seu ex-parceiro a permanecer em padrões destrutivos por mais tempo. Essas considerações levaram Totti a desenvolver diretrizes éticas rigorosas para a modificação temporal. A primeira regra era nunca modificar eventos que haviam resultado em crescimento genuíno e duradouro, mesmo que o processo tenha sido doloroso. A segunda era considerar cuidadosamente o impacto em outras pessoas e, sempre que possível, fazer modificações que beneficiassem o bem-estar coletivo, não apenas o individual. A terceira era aceitar que nem todo sofrimento pode ou deve ser evitado, porque algumas formas de dificuldade são intrínsecas ao processo de desenvolvimento humano. A quarta diretriz de Totti era talvez a mais complexa de todas: entender que o tempo não funciona como uma linha reta onde você simplesmente apaga e reescreve eventos. Segundo seus ensinamentos, cada modificação cria uma nova camada de realidade que coexiste com as anteriores. Sua consciência atual carrega vestígios de todas as versões de sua vida, criando uma espécie de palimpsesto temporal onde as experiências passadas sangram através das novas realidades, como tinta em papel molhado. Isso explicava por que pessoas que haviam modificado seus passados frequentemente relatavam sonhos vívidos com vidas que nunca viveram tecnicamente, mas que pareciam completamente reais. Não eram apenas sonhos, eram memórias de camadas temporais anteriores que sua consciência ainda conseguia acessar em estados alterados. Totti chamava isso de sangramento interdimensional. Um fenômeno onde a barreira entre diferentes versões de sua vida se tornava porosa. Um dos casos mais impressionantes que Totti documentou envolvia uma mulher que havia modificado seu passado para nunca ter se casado com um homem abusivo. Na nova linha temporal, ela havia seguido uma carreira brilhante e construído uma vida aparentemente perfeita. Mas toda noite ela sonhava com uma versão de si mesma que havia permanecido no casamento destrutivo, que havia desenvolvido uma força interior extraordinária através do sofrimento e que havia eventualmente se tornado uma conselheira poderosa para outras mulheres em situações similares. Os sonhos eram tão intensos que ela começou a questionar qual vida era mais real. A versão bem-sucedida e aparentemente feliz parecia superficial comparada à profundidade emocional e espiritual da versão que havia enfrentado o abuso e emergido transformada. Totti explicou que ambas as versões eram igualmente reais e que sua tarefa não era escolher entre elas, mas integrar a sabedoria de ambas as experiências. Esse processo de integração se tornou uma parte crucial dos ensinamentos de Totti sobre modificação temporal.
Não bastava simplesmente mudar eventos do passado, era necessário conscientemente incorporar as lições de todas as versões de sua vida para alcançar uma sabedoria verdadeiramente completa. Aqueles que ignoravam as outras camadas temporais frequentemente descobriam que haviam trocado problemas externos por um vazio interno profundo. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Toth desenvolveu técnicas específicas para acessar essas memórias de vidas alternativas através de estados meditativos profundos. Ele ensinava que durante certas fases da Lua, particularmente durante eclipses, as barreiras entre diferentes camadas temporais se tornavam mais finas, permitindo acesso mais claro a essas experiências paralelas. Muitos de seus seguidores relatavam que essas sessões eram mais transformadoras que as próprias modificações temporais, porque permitiam uma compreensão holística de todas as possibilidades de suas vidas. Mas havia um aspecto ainda mais perturbador dos ensinamentos de Toth sobre temporalidade. Ele afirmava que algumas pessoas descobriam que suas vidas atuais já eram o resultado de modificações temporais feitas por versões futuras de si mesmas. Eventos que pareciam coincidências ou sorte poderiam ser, na verdade, intervenções cuidadosamente orquestradas por você mesmo a partir de um ponto futuro no tempo. Essa revelação criava um paradoxo psicológico fascinante. Se sua vida atual já havia sido modificada por uma versão futura de você mesmo, então quem realmente estava no controle de suas escolhas? Toth argumentava que isso não diminuía o livre-arbítrio, mas na verdade o expandia para dimensões temporais múltiplas. Sua consciência existia simultaneamente em vários pontos do tempo, criando uma rede complexa de influência própria que transcendia a percepção linear tradicional. Alguns dos discípulos mais avançados de Toth começaram a reportar experiências onde conseguiam perceber essas interferências temporais em tempo real. Eles descreviam uma sensação de estar sendo gentilmente guiados por uma presença familiar que eventualmente reconheciam como versões mais velhas e sábias de si mesmos. Essas versões futuras pareciam ter acesso a uma perspectiva mais ampla e frequentemente influenciavam decisões presentes de maneiras sutis, mas significativas. O conceito mais radical de Toth era que o tempo verdadeiro funcionava como uma espiral tridimensional onde passado, presente e futuro se influenciavam mutuamente de forma contínua. Modificar o passado não apenas mudava o futuro, mas o futuro também enviava ondas de influência de volta através do tempo, criando loops de causalidade que desafiavam toda a lógica convencional sobre causa e efeito. Isso significava que suas decisões futuras já estavam influenciando sua vida presente de maneiras que você não conseguia perceber conscientemente. Momentos de intuição súbita, mudanças inexplicáveis de direção ou oportunidades que surgiam no momento perfeito poderiam ser sua consciência futura enviando informações através das camadas temporais para guiar você em direção aos resultados mais benéficos. Toth ensinava técnicas para se tornar mais consciente dessas influências temporais bidirecionais. Através de práticas específicas de atenção plena, era possível desenvolver sensibilidade para reconhecer quando você estava sendo influenciado por versões temporais alternativas de si mesmo. Essa consciência expandida permitia participação mais ativa no processo, transformando você de um receptor passivo dessas influências em um colaborador consciente com suas outras versões temporais. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. As implicações filosóficas desses ensinamentos eram estonteantes. Se múltiplas versões de você existiam simultaneamente em diferentes camadas temporais, então qual delas era a real? Toth argumentava que todas eram igualmente reais e que a pergunta em si revelava uma compreensão limitada da natureza da existência.
A realidade não era uma coisa singular e fixa, mas um tecido multidimensional de possibilidades entrelaçadas. Seus ensinamentos mais avançados sugeriam que dominar a modificação temporal eventualmente levaria a uma transcendência da própria temporalidade. Aqueles que integrassem completamente todas as suas versões temporais alcançariam um estado de consciência que existia fora do tempo linear, capazes de perceber e influenciar toda a extensão de suas existências multidimensionais simultaneamente. Mas Thoth sempre alertava que esse nível de maestria temporal vinha com responsabilidades correspondentemente enormes. Quanto mais poder você ganhava sobre o tecido do tempo, mais suas ações afetavam não apenas sua própria existência, mas a estrutura da realidade para todos os outros seres conscientes. Os praticantes mais avançados frequentemente descobriam que haviam se tornado guardiões involuntários de linhas temporais inteiras, responsáveis por manter o equilíbrio entre múltiplas realidades paralelas. A revelação final sobre os ensinamentos de Thoth alcança uma profundidade que desafia qualquer tentativa de compreensão linear. Quando você realmente absorve o que isso significa para a sua existência cotidiana, percebe que cada momento vivido é simultaneamente um ato de criação e transformação retroativa. Não existe passado que você não possa tocar. Não existe futuro que já não esteja influenciando quem você é agora mesmo. A responsabilidade dessa descoberta é quase esmagadora, porque elimina completamente a ilusão de que você é vítima de circunstâncias passadas ou prisioneiro de escolhas anteriores. O que mais impressiona nos registros deixados por Thoth é como ele conseguiu transmitir conceitos tão complexos através de experiências práticas. Seus discípulos não apenas ouviam sobre modificação temporal, eles vivenciavam alterações reais em suas próprias linhas de vida. Alguns relatavam acordar em versões ligeiramente diferentes de suas realidades, onde eventos traumáticos do passado haviam sido suavizados ou onde oportunidades perdidas reapareciam sob novas formas. Outros desenvolviam capacidades de prenunciar mudanças, antes mesmo delas se manifestarem fisicamente, como se suas versões futuras estivessem constantemente sussurrando orientações para o presente. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessas práticas seja como elas revelam a natureza ilusória do sofrimento baseado em eventos passados. Se você pode literalmente alterar a influência que experiências anteriores exercem sobre você, então, manter dor emocional de décadas torna-se uma escolha consciente ao invés de uma inevitabilidade. Thoth ensinava que a maioria das pessoas permanece aprisionada em versões de si mesmas que foram cristalizadas em momentos específicos do passado, repetindo padrões emocionais e comportamentais como se fossem leis da física ao invés de hábitos modificáveis. A técnica mais avançada que ele desenvolvia envolvia o que chamava de fusão temporal consciente. Praticantes aprendiam a identificar e integrar versões de si mesmos de diferentes momentos, absorvendo as qualidades positivas enquanto transformavam aspectos limitantes. Imagine ter acesso direto à sabedoria de seu eu de 80 anos, combinada com a energia vital de seu eu de 20, temperada pela inocência curiosa de seu eu de 5 anos. Essa não era metáfora poética, mas descrição literal de estados de consciência alcançáveis através de práticas específicas. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As implicações para relacionamentos humanos eram revolucionárias. Se você podia alterar sua própria linha temporal, também podia influenciar as dinâmicas estabelecidas com outras pessoas.
Conflitos que pareciam irreconciliáveis frequentemente se resolviam quando um dos envolvidos modificava sutilmente os eventos que haviam criado a animosidade inicial. Não através de manipulação do mundo exterior, mas pela transformação da própria ressonância temporal que havia contribuído para criar aquelas circunstâncias. Todd observava que a resistência à ideia de modificação temporal geralmente vinha do apego à identidade baseada em sofrimento. Muitas pessoas construíam suas personalidades inteiras ao redor de traumas e dificuldades passadas, usando essas experiências como justificativas para limitações presentes. A possibilidade de alterar essas fundações ameaçava a estrutura psicológica que elas haviam usado para dar sentido à própria existência. Por isso, mesmo quando apresentadas com evidências claras da modificabilidade temporal, algumas pessoas preferiam manter suas versões limitadas de si mesmas. Os ensinamentos também abordavam a questão da responsabilidade ética na modificação temporal. Se você alterasse eventos do passado para eliminar seu próprio sofrimento, mas essas mudanças inadvertidamente criassem dificuldades para outras pessoas, qual seria a escolha correta? Todd desenvolvia códigos elaborados de ética temporal, baseados no princípio de que modificações verdadeiramente benéficas sempre elevavam o bem-estar de todos os envolvidos, mesmo que indiretamente. Ele descobrira que a resistência temporal era um fenômeno real. Mudanças muito drásticas ou realizadas com motivações egoístas tendiam a se reverter automaticamente ou criar consequências imprevistas que forçavam retorno a configurações anteriores. Apenas modificações alinhadas com padrões de crescimento natural e bem-estar coletivo conseguiam se estabelecer permanentemente. Isso sugeria que existe uma inteligência organizadora na estrutura temporal que favorece expansão de consciência e redução de sofrimento. Os registros mais fascinantes descrevem praticantes avançados que conseguiam perceber múltiplas linhas temporais simultaneamente. Eles relatavam experiências de viver várias versões de suas vidas em paralelo, cada uma explorando diferentes possibilidades e escolhas. Essa percepção multidimensional permitia a tomada de decisões extraordinariamente sábia, porque eles podiam literalmente ver as ramificações de cada opção através de múltiplas realidades. Mas Todd sempre enfatizava que o objetivo final não era controle sobre o tempo, mas transcendência da necessidade de controle. Os praticantes mais realizados eventualmente chegavam a um estado onde confiavam tão completamente no fluxo natural da existência que raramente precisavam intervir conscientemente. Eles haviam se alinhado tão profundamente com os padrões benéficos do universo que suas vidas se desenrolavam naturalmente em direções ótimas. A questão da morte ganhava nova perspectiva nesse contexto. Se múltiplas versões de você existem simultaneamente em diferentes camadas temporais, então a morte física representa apenas transição de uma dimensão de existência para outra. Todd ensinava que praticantes suficientemente desenvolvidos podiam manter continuidade de consciência através dessa transição, carregando memórias e sabedoria acumuladas para próximas manifestações. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Esses conceitos desafiam completamente nossa compreensão convencional de causa e efeito, livre-arbítrio e destino. Se o futuro pode influenciar o passado tanto quanto o passado influencia o futuro, então cada momento presente torna-se um ponto de convergência de infinitas possibilidades. Suas escolhas de hoje não apenas determinam seu amanhã, mas também reorganizam retroativamente toda a sua história pessoal. O aspecto mais desconcertante talvez seja como essas ideias fazem você questionar a natureza da própria realidade. Se versões múltiplas de você existem simultaneamente,
Qual delas está lendo estas palavras agora? E se outras versões suas, em realidades paralelas, também estão descobrindo esses mesmos conceitos ao mesmo tempo? A própria pergunta revela como nossa linguagem e pensamento linear são inadequados para descrever experiências que transcendem a temporalidade convencional. Todd previa que haveria momentos na história humana quando esses ensinamentos se tornariam novamente acessíveis em massa. Ele acreditava que períodos de grande transformação planetária coincidiriam com despertares coletivos para a natureza modificável do tempo e da realidade. Talvez este seja exatamente um desses momentos quando a humanidade está pronta para redescobrir capacidades que foram temporariamente esquecidas. A verdade é que você já possui todas as habilidades necessárias para começar a experimentar com modificação temporal. Cada vez que você perdoa genuinamente, está alterando o impacto que eventos passados exercem sobre seu presente. Cada visão clara de um futuro desejado está enviando influências retroativas que reorganizam circunstâncias atuais para tornar essa visão mais provável. Cada momento de presença consciente está integrando múltiplas dimensões temporais de sua existência. Mas esta não é informação para ser simplesmente acreditada ou rejeitada. É para ser experimentada diretamente através da própria vida. Comece observando como suas expectativas sobre o futuro influenciam suas percepções do presente. Note como mudanças em sua compreensão atual alteram retroativamente o significado de experiências passadas. Desenvolva sensibilidade para reconhecer quando você está recebendo orientação de versões futuras de si mesmo ou processando influências de versões paralelas. O convite que Todd deixou através desses ensinamentos não é para aceitar cegamente conceitos revolucionários, mas para explorar diretamente as fronteiras de sua própria consciência. Ele sabia que cada pessoa precisaria descobrir por si mesma como essas capacidades se manifestam em sua experiência única. Não existem fórmulas universais porque cada ser consciente interage com a temporalidade de maneira completamente individual. E se quiser continuar expandindo essa compreensão, se sentir que está pronto para mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios da consciência temporal, deixe nos comentários qual aspecto mais desperta sua curiosidade. Compartilhe este conteúdo com pessoas que também possam estar prontas para questionar a natureza fixa da realidade. Porque quando você compartilha conhecimento transformador, não está apenas informando outros, está enviando ondas de possibilidade através da teia temporal que conecta todas as consciências desperta.